Salve galera, bom dia. Continuando o assunto que a gente começou a falar na semana passada, a gente começou a falar sobre a colonização da América, né? A gente viu a colonização portuguesa durante o terceiro bimestre, vimos na semana passada a colonização espanhola e hoje a gente vai falar sobre a colonização inglesa, beleza? O início da formação das colônias que se tornariam no século XVIII os Estados Unidos. Vem comigo. Bom, a Inglaterra, galera, ela vai praticar aquilo que a gente chama de colonização tardia, pelo seguinte, se vocês lembrarem, o Tratado de Tordesilhas ele dividia a América em dois. Só que essa divisão em dois era somente para Espanha e Portugal, beleza? Oficialmente, ninguém mais tinha direito à América. Então, por conta disso, é que a Inglaterra vai chegar um pouquinho depois dos outros na América. Um dos motivos também é que a Inglaterra ela passava por muitos processos revolucionários internos, muitas guerras internas e também guerras internacionais. Por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, que a gente estudou no começo do ano, a Guerra das Duas Rosas, que vocês vão estudar ano que vem, quando a gente for falar sobre a Revolução Inglesa, que vai iniciar no século XVII. Então, todos esses, esses problemas internos e internacionais também fizeram com que a Inglaterra demorasse um pouco para iniciar sua colonização na América. A pessoa que vai liderar, que vai governar a Inglaterra durante o período da colonização americana, da colonização inglesa na América, melhor dizendo, é a Elizabeth I, beleza? A Elizabeth I era filha do rei Henrique VIII. Lembra daquele rei que tinha criado a igreja anglicana, tinha criado uma religião só para poder se separar, se divorciar, casar com outra mulher para gerar filhos homens, para poder não ter que passar o trono para uma mulher? Pois é, não adianta nada. É porque ele se casa de novo, e com a segunda esposa dele ele tem mais duas filhas mulheres. Uma delas era Elizabeth I. Beleza? Essa colonização inglesa na América ela vai ser feita principalmente graças à atuação dos corsários. Eu expliquei para vocês que os corsários eram piratas que tinham permissão para ser piratas. Eram piratas legalizados pelo sistema. Beleza? Porque, como eu falei para vocês, a Inglaterra oficialmente não tinha direito às terras americanas. Então, era com a ajuda desses corsários, desses piratas, que eles roubavam mercadorias que vinham da América Espanhola, que eles invadiam territórios da América Espanhola e da América Portuguesa. Beleza? Então, foi em algumas dessas invasões que a Inglaterra vai se instalar no continente americano. Algumas características dessa colonização. Primeira coisa, qual era o interesse da Inglaterra na América? O mesmo que dos outros: dinheiro. Beleza? Os chamados interesses mercantilistas. É encontrar matéria-prima, encontrar mercadorias, encontrar metais preciosos, encontrar mercado consumidor. Beleza? Só que, no caso da Inglaterra, foi uma questão bem diferente do que aconteceu com a América Espanhola e com a América Portuguesa. Por quê? Porque desde o início, a gente viu na semana passada a diferença entre colônias de exploração e colônias de povoamento. Desde o início, a maior parte das colônias conquistadas pela Inglaterra foram colônias de povoamento, principalmente as colônias do norte. Por quê? Porque boa parte dessa galera que vinha da Inglaterra para a América eram puritanos, beleza? Eram calvinistas que eram perseguidos pelos anglicanos. A igreja anglicana, como eu relembrei agora com vocês, ela foi criada pelo Henrique VIII e se tornou a religião oficial do Império. Do Império não, perdão, a religião oficial do reino. Então é óbvio que o rei não admitia nenhuma outra crença, nenhuma outra igreja dentro da Inglaterra. Então, mesmo que fosse protestante, qualquer outro tipo de religioso seria perseguido dentro da Inglaterra. Então, os puritanos eram perseguidos tanto pelos calvinistas e também por alguns católicos, como acontecia também no caso da França. Beleza? Então, para fugir dessa perseguição, muitos vinham para a América. E também uma galera que tinha ficado sem trabalho na Inglaterra. Durante esse período de colonização, estava iniciando o processo dos cercamentos, beleza? O que eram os cercamentos? Cercamentos eram áreas que eram demarcadas para a criação de ovelhas. Criação de ovelhas, professor? Sim, porque das ovelhas era extraída a lã e essa lã seria utilizada nas fábricas de tecidos que começavam a dar os seus primeiros passos na Inglaterra. Beleza? Lembra que a Inglaterra vai ser o país onde vai se iniciar a Revolução Industrial dali a alguns anos. Então, muita dessa galera ficou sem trabalho. Então, a alternativa que eles tinham era vir para a América. Professor, vocês não tinham trabalho, que dinheiro eles tinham para vir para a América? Aí é que tá. Eles tinham essa viagem paga
pela galera que queria ganhar dinheiro aqui na América. Então, tipo assim, um grande empresário inglês queria iniciar uma colonização aqui na América. Só que ele não tinha quem enviar. Então o que ele fazia? Ele recrutava esse pessoal que estava sem trabalho e falava: ó, eu pago a viagem de vocês para a América, vocês vão para lá para viver, para trabalhar, e parte do que vocês lucrarem lá, do que vocês produzirem, vai ser meu. Entendeu? Uma espécie, não vai ser como o feudalismo, beleza? Mas vai ser uma lógica bem parecida, beleza? Essa colonização, como eu falei para vocês, era feita de forma privada. Beleza? Ou seja, eram empresas, eram famílias, eram grupos privados que patrocinavam essas viagens e essa colonização aqui. Nas colônias do norte, a gente tinha a chamada Companhia de Londres, que mobilizava, monopolizava, melhor dizendo, essa colonização. E nas colônias do sul, a gente tinha a Companhia de Plymouth, beleza? E essas colônias na América inglesa, elas não eram como no Brasil, por exemplo. Beleza? Que toda a colônia era pertencente à coroa, de forma unificada. Assim como também acontecia na América Espanhola, onde mesmo com a divisão ali de vice-reinos e capitanias, tudo pertencia à coroa inglesa e era administrado diretamente pela coroa. Na América inglesa não era assim, beleza? Cada colônia tinha independência, beleza? A coroa da Inglaterra, ela administrava isso, mas as colônias tinham independência entre si. Cada uma tinha o seu próprio sistema, não era uma colônia inteira dividida em capitanias, por exemplo, beleza? Cada uma tinha sua própria administração, até por conta dessa administração ser feita por empresas privadas. Aqui eu trouxe para vocês um mapa que traz visualmente essa divisão do território, beleza? E tinha as chamadas colônias do norte, aí em laranja, as colônias do centro, que por muitos eram consideradas também colônias do norte, em amarelo, as colônias do sul em rosa e os territórios que ainda não tinham sido dominados, que ainda eram ocupados por maioria indígena, beleza? As colônias do norte e do sul, galera, elas eram completamente diferentes. É bom a gente lembrar disso. Em todos os aspectos. Primeiro, no norte, as condições climáticas eram parecidas com as condições climáticas da Inglaterra. Beleza? Clima frio, clima temperado, beleza? Então era um clima frio. Um clima em que com que os ingleses já estavam mais acostumados. Então essas colônias do norte elas se tornaram colônias de povoamento. A galera ia para lá para morar. Beleza? O tipo de mão de obra que era utilizado nas colônias do norte era a servidão temporária, ou seja, o cara te devia um dinheiro, vamos supor. Então, para pagar essa dívida, o cara trabalhava para você por um tempo. E o trabalho livre assalariado, beleza? Não era utilizado mão de obra escravizada nas colônias do norte. O tipo de produção que eles chamam é a produção de manufaturas, beleza? Era feita em pequenas propriedades, em fazendas pequenas, e essa produção era feita para abastecer principalmente o mercado interno, beleza? Não era tão voltada assim para exportação. Essas manufaturas no futuro se tornariam os primeiros passos para a industrialização das colônias do norte, beleza? Seguindo os passos da Inglaterra. Lá nas colônias do norte, um dos problemas era a intolerância religiosa, beleza? Muitos puritanos, como eu falei para vocês, eles vinham fugidos da Inglaterra para a América, mas a ironia é que quando chegavam aqui, eles se tornavam os opressores, né? Eles passavam a perseguir qualquer um que acreditasse que tivesse alguma outra crença. Inclusive, vai surgir nesse período a chamada Inquisição Protestante. A gente vê a Inquisição Católica no começo do ano, no segundo bimestre, e também existiu a Inquisição Protestante, uma perseguição muito pesada que gerava tortura, gerava mortes praticada por protestantes nas colônias inglesas do norte. E também existiam muitos conflitos com os nativos. Embora a imagem que eu tenha colocado aí para vocês coloque essa política de boa vizinhança entre índios e nativos, essa imagem na verdade era uma propaganda que era usada para estimular a vinda de ingleses para a América, beleza? Mas eles viviam em pé de guerra. No sul era totalmente diferente. No sul o clima era mais quente, beleza? Era um clima mais semelhante ao clima tropical. Um clima equatorial, mais próximo do equatorial tropical. E era um clima mais favorável a monoculturas, beleza? Ao tipo de prática que era feito aqui no Brasil, por exemplo, com a cana-de-açúcar. Se no norte as colônias eram de povoamento, no sul as colônias eram de exploração, beleza? Lá nas colônias do sul,
também era praticada o sistema de plantation, assim como era praticado na questão do cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Então, o plantation ele vai ser voltado para exportação, vai ser praticado em grandes propriedades de latifúndios, vai ter a produção monocultora, normalmente uma fazenda só produzia uma coisa, e utilizava mão de obra escravizada, beleza? No sul, sim, era utilizada a mão de obra escravizada africana. E esse comércio de escravos ele era feito principalmente com as Antilhas, que depois foram dominadas pelos holandeses, beleza? Essas colônias centrais, as chamadas colônias centrais, elas tinham características tanto no norte quanto no sul, beleza? É, tinham a produção de manufaturas, como era feito no norte, e praticavam tolerância religiosa. No sul não tinha essa questão de perseguição a outras crenças, como tinha no norte, por exemplo. Beleza? Então, galera, a colonização da América inglesa, ela basicamente, os pontos mais importantes, basicamente, em resumo, é isso, beleza? Qualquer dúvida, é só me chamar. Valeu!